Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje, nós vamos tratar ainda a respeito da civilização egípcia, mas agora saímos um pouco das fontes e datas consideradas históricas e vamos tratar agora um pouco a respeito da geometria e da aritmética, dentre aquilo que os egípcios produziram durante a sua civilização. Então, para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. Com respeito ao nosso primeiro slide, os egípcios, a gente viu que tanto os papiros Moscou e o Rind, eles produziram em torno de 110 problemas, principalmente problemas numéricos, e boa parte deles de forma também muito simples, tá? Bom, esses egípcios, ao desenvolver essa aritmética e essa álgebra, o que nós podemos perceber é que a maioria desses 110 problemas, eles eram de cunho prático e, no entanto, teve alguns de natureza teórica. Mas o que se dá bastante destaque seria a praticidade desses problemas, ou seja, a vida prática dos egípcios veio a fazer com que eles desenvolvessem uma matemática de cunho prático. E estes papiros Moscou, Rind, seriam as fontes que temos a respeito desses problemas. Bom, uma das consequências do sistema de numeração egípcio é o caráter aditivo da aritmética dependente. Já a multiplicação e divisão, deixa eu só fazer essa correçãozinha, e a divisão eram efetuados por sucessões de duplicações, com base no fato de que todo número pode ser representado por uma soma de potência de base 2. Daqui a pouco, nós vamos responder duas questões envolvendo esta multiplicação e divisão dos egípcios, com respeito à base 2. Além disso, o processo egípcio de multiplicação e divisão elimina a necessidade de aprender a tabuada de multiplicação, como também se amolda tanto ao ábaco, que perdurou enquanto esse instrumento esteve em uso e mesmo depois. Lembrando que alguns professores costumam levar o ábaco para a sala de aula e mostrar como desenvolver alguns cálculos utilizando esta ferramenta. Para fugir de algumas dificuldades computacionais encontradas com frações, os egípcios representavam estas frações como uma soma de outras frações chamadas unitárias, ou seja, aquelas de numerador igual a 1. Com o uso de tábuas para representação de frações do tipo 2 sobre n, foi possível resolver os problemas envolvendo as frações. E, além do mais, os problemas do papiro de Rind são precedidos de uma dessas tábuas com os números ímpares n variando entre 5 e 101. Bom, vejamos aqui ainda algumas informações a respeito dessa aritmética e dessa álgebra, onde as frações unitárias eram desenvolvidas em notação hieróglifica egípcia, além de ser feita também com um símbolo elíptico sobre o número do denominador. Já a gente vai ver alguns exemplos. Com respeito à fração excepcional 2/3, era usado um símbolo especial, e um outro símbolo, às vezes, aparecia para um meio. Veja alguns desses símbolos registrados abaixo. Eu vou só passar aqui rapidinho para chegar. Era para me ter colocado aqui em cima, mas devido à nomenclatura eu coloquei aqui embaixo. Por exemplo, um terço. Para representar um terço, você tem aqui a elipse em cima de 3 traços, indicando um terço. Já a elipse com 4 traços representaria um quarto. Se você tem a elipse com 2 traços ou esse símbolo, representaria um meio. E aqui você tem outra representação para 2/3. Veja que é bem diferente. Ela continua sendo uma elipse, mas com essa curvatura para baixo,
representando 2/3. Claro que a gente não vai cobrar isso, mas muitos dos problemas dos papiros de Rind, aqui está escrito de forma errada, papiro de Rind de Moscou, se relacionavam a problemas como pão e cevada. Além disso, estavam relacionados ao balanceamento das rações para gado e aves domésticos e também sobre armazenamento de grãos. A maioria dos problemas era resolvido por meio de uma equação linear simples e eles usavam um método chamado de falsa posição. Vejamos agora esses problemas envolvendo, primeiro, o produto ou a multiplicação de números no formato egípcio. Então, vejamos como proceder neste caso para esta multiplicação. Nesse processo de multiplicação, a qual ele quer fazer 26 por 33, como os egípcios procediam? A primeira coisa que ele ia fazer é perceber esse primeiro termo que ele já colocou aqui, 33, e a cada vez que eu dobrasse aqui, também eu dobrava aqui. O 33 dobrou da 66, dobrando 132, dobrando 264, dobrando 528. Bom, se você quer 26, o que é que eles faziam? Você ia somar os termos até dar 26. Então você poderia ter aqui 16 com 8, já dá quanto? 16 com 8, você tem 24. Somado com 2, 26. Opa, parei. Então eu posso pegar aqui o 16 mais 8 mais 2. Então você vai olhar esse termo e esse termo. Portanto, multiplicar 26 por 33 nada mais é do que você somar 66 mais 264 mais 528. Vou usar aqui uma pesquinha para saber que essa soma é 858. Você pode fazer o produto e você vai descobrir esse resultado. Voltando aqui para o nosso slide, nós temos uma segunda pergunta, que é calcular a divisão de 753 por 26. O procedimento nesse caso é um pouco diferente, mas vejamos como deveremos proceder para esta resolução. Com respeito a esse termo, como eu quero dividir por 26, a primeira coisa é trabalhar agora o 26. Na questão anterior, a gente viu que a gente utilizou o 33 como processo de multiplicação. Mas aqui, como eu quero dividir o 753 por 26, estou procurando um número que, ao ser multiplicado por 26, dê 753 ou algo próximo. Então, neste caso, o procedimento seria o quê? Você pega o 26, dobra, dá 52, dobrando 104, dobrando 208, dobrando 416. Se você pegar aqui, eu acredito que somando todos os termos, já dá um número aproximado a 256. Mas como eu quero fazer essa divisão por 26, o que é que eu vou observar? Se eu pego 16, somo com 8, dá 24, somo com 4, você vai encontrar 26. Então, desculpe, 28, tá? Então, então, quando eu pego aqui o 28, ou, no caso, 26 vezes 28, você vai ter algo aqui bem interessante, que seria o quê? Se eu pego 416, deixa eu reescrever isso aqui, da seguinte forma. Quem seria 753? Você pode observar que é o 416 com 337. Mas veja, se eu pego para somar 208 com 104, você vai encontrar 312 e não 337. Mas aí, você pode observar aqui que esse valor é 416, 337
Se eu pego aqui o 208, que seria o termo que está acima, eu teria que somar quem? 337 para chegar, de 208 para chegar em 337, você faltaria ainda 129. Além do mais, nós podemos ver aqui que se eu pegar esse 129, olha o termo de cima 104, eu ainda ficaria faltando 25. Ou seja, aqui passa o 52. Ó. Então não poderia. E se eu colocasse o 1, seria 26. O que é que eu estou observando aqui? Que se eu pegar 753 dividido por 26, vai dar esse, mais esse, mais esse. Ou seja, eu teria aqui um total de 28. Ok? Então, na divisão, 753 dividido por 26 tem como resultado quanto? 28, que seria a soma, neste caso, de 416, ou seja, 16, mais o 208 corresponde ao 8, mais o 104 que corresponde a 4. E ainda deixa resto 25. Se por acaso aqui fosse 754, o resultado seria 29, tá bom? Bom, era a maneira que esses egípcios viam como resolver esse problema. Mas ainda temos mais esta terceira questão. Nesta terceira questão, descobrir o valor de x na expressão x mais x sobre 7 igual a 24. Vamos lembrar aqui que ele falou da resolução pelo método empregado chamado regra de falsa posição. Qual seria o procedimento? Vamos ver agora como resolver esse pequeno problema, como os egípcios pensaram na sua época. Nessa questão, vamos pensar a seguinte coisa. Se você pegasse aqui o x igual a 7, implicaria que se esse x seria 7 mais 7 sobre 1, cujo resultado seria, 7 sobre 7, daria 8. Mas o resultado aqui é 24, que na verdade é 8 vezes 3. Portanto, se tomarmos 3 vezes 8, melhor, 3 vezes 7, né? Que para dar aqui eu teria que multiplicar por 3. Se eu pegasse 3 vezes 7, que é 21, para x, teríamos qual valor? Ora, esse valor que eu ia ter aqui seria a seguinte coisa. Seria 3 vezes 7 mais 3 vezes 7 dividido por 7, cujo resultado é 24. Portanto, o resultado que eu estaria procurando aqui seria 3 vezes 7 ou 21. Vamos agora para nosso último exemplo, que seria uma dada superfície de 100 unidades de área deve ser representado como a soma de dois quadrados cujos lados estão entre si de 1 para 34. Como é que eu pensaria a resolução dessa questão? Vejamos. Para esta questão, eu iria pensar a seguinte coisa. A primeira coisa que eu teria aqui é ver para esse valor ficar inteiro. Então, se o valor de y for igual a 4, implica que o valor de x seria igual a 3. Mas se você pega 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, esse resultado daria, na verdade, 25. Seria 9 mais 16.
mas não serve para a gente. Mas se eu multiplicar esse resultado aqui, o 25 por 4, possivelmente eu encontro o valor. Então, vamos pensar em multiplicar isso aqui por 2 e não por 4. Então, se eu multiplico por que 2? Porque aqui é o quadrado. Então, se o x foi igual a 3 vezes 2 e o y igual a 4 vezes 2, na verdade você tem 6 e 8, você teria 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, você tem 36 mais 64, cujo resultado realmente é 100. Portanto, os valores que você estaria procurando aqui seria 6 e 8, respectivamente. Mas vamos lá para concluir os nossos slides e concluir a nossa aula de hoje. Outra coisa importante aqui a respeito da geometria é dos 110 problemas dos papiros Moscow Ring, 26 são de geometria e decorrem principalmente de fórmulas de mensuração necessário para o cálculo de áreas, de terras e volume de grãos. Vocês devem ter visto com respeito ao vídeo que foi postado para que vocês pudessem estar vendo, que ele fala a respeito dessa situação, tá? Ah, além disso, o que eu teria a mais aqui para vocês? É que a área de um círculo é igual à de um quadrado de lado 8 nonos de diâmetro, e que o volume de um cilindro reto é o produto da área da base pelo comprimento da altura. São coisas que os egípcios já sabiam. Mesmo com a expressão incorreta, os egípcios calculavam a área de um quadrilátero arbitrário, como sendo a soma. Só voltar aqui rapidinho. Ó, essa área, no caso do quadrilátero arbitrário, de medidas A, B, C e D, eles calculavam como sendo A mais B vezes B mais D dividido por 4, que dá um certo valor aproximado. No papiro Moscou, há uma fórmula do cálculo de volume de tronco de pirâmide de bases quadradas, onde, de forma espetacular, eles viram que eram valores bastante próximos à realidade, ou que era uma fórmula já exata para o cálculo de, no caso, o volume do tronco de pirâmides. Bom, tem um curioso problema do papiro de Rhind, que seria o de número 79, a qual vocês poderão estar até dando uma lida depois, que ele diz a seguinte coisa, que casas, se você tem 7 casas, você tem gatos para 49, ratos para 343, espigas de trigo para 2041, hectares, hectates de grãos 16.809. Essa soma seria toda 19.607. Podemos ver esta sequência de valores que eles são potências juntamente com sua soma. Ou seja, em 1907, o historiador Moritz Cantor deu uma interpretação mais interessante, mais plausível a esse problema, onde ele viu um precursor de um popular problema da Idade Média e que figura no Liber Abaci de 1202 de Leonardo Fibonacci. Nesse problema estava escrito: as 7 senhoras idosas na estrada de Roma. Cada senhora tem 7 mulos. Cada mulo transporta 7 sacos. Cada saco contém 7 pães. Com cada pão há 7 facas. Para cada faca há 7 bainhas. Entre mulheres, mulos, sacos, pães, facas e bainhas, quantos estão na estrada de Roma? E aí, deixo essa pergunta para vocês. Vou encerrando a aula por hoje e na próxima aula em sala nós deveremos estar passando uma pequena atividade para vocês, encerrando mais um capítulo, nesse caso falando a respeito dos babilônicos e também dos egípcios. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.